Fomos enganados o tempo todo. O primeiro rei dos piratas não foi Gold Roger, foi Rocks de Shebeck. E na verdade, quanto mais aprendemos, mais fica claro que Rocks foi mais rei dos piratas do que Roger jamais foi. Enquanto Roger tecnicamente recebeu o título de rei dos piratas, ele nunca realmente governou os mares. Ele foi simplesmente um aventureiro ousado e imparável. Já Rocks, no auge de seu poder, genuinamente foi, por definição, o rei dos piratas, o único homem que reuniu todos os maiores piratas do mundo sob sua bandeira. A única razão pela qual Roger é reconhecido como o primeiro rei dos piratas e Rocks não é porque todo o ponto de One Piece é mostrar que até os maiores legados podem ser apagados pelo mundo. E na verdade são exatamente os legados mais grandiosos e perigosos que os poderes estabelecidos mais se esforçam para apagar. A tragédia de Rocks é que ele foi punido por voar alto demais, por chegar perto demais do sol, apesar de alcançar sem dúvida as maiores alturas que qualquer pirata já alcançou. Ele foi roubado dos títulos e do legado que seus sucessores menores, Roger e Barba Branca, desfrutaram, porque no fim das contas não se tratava de quem teve as maiores conquistas, ou o reinado mais dominante, ou quem realmente incorporava o conceito de rei dos piratas, mas sim de quem o governo mundial estava mais desesperado para apagar da história. Hoje vou explicar por que Oda nos enganou esse tempo todo. Por que essa narrativa repetida de que Roger foi o primeiro e único rei dos piratas é algo que nos foi imposto exatamente porque ainda não estávamos prontos para ouvir a história do primeiro rei, o verdadeiro rei. Porque agora é o momento em que o propósito e o legado do caminho de Rocks finalmente estão se tornando claros. Aqui no fim de todas as coisas, onde todos os segredos perdidos da história finalmente estão vindo à tona. O maior pirata que já existiu. Deixando isso de lado, para começar, Rocks é objetivamente o maior pirata de One Piece. Logo de cara ele começou sua história matando um almirante da marinha, sendo o único pirata conhecido a fazer isso. O mais impressionante, ele fez isso como novato. Esse foi literalmente seu primeiro ato como pirata, e provavelmente Rocks ficou ainda mais forte na década seguinte, enquanto consolidava seu reinado de terror. Mas, como sabemos, a maior marca de Rocks foram seus subordinados. Os piratas do Rocks foram, de longe, a tripulação pirata mais poderosa já reunida. Uma força que precisou do poder combinado da tripulação do segundo rei dos piratas, da marinha e até dos cavaleiros sagrados para ser derrotada. E considerando que os piratas do Roger só surgiram no fim do reinado do Rocks, isso significa que por um bom tempo, Rocks foi basicamente o capitão de todos os piratas mais fortes do mundo. Isso é insano de imaginar. Isso sem dúvidas faz de Rocks literalmente o rei dos piratas. Se todos os melhores piratas estavam sob seu comando, então Rocks foi o verdadeiro rei dos piratas de uma forma que nem Roger conseguiu alcançar. E parece mesmo que os piratas do Rocks foram formados por todos os piratas mais fortes da época. Foi estabelecido que Rocks caçava piratas fortes para recrutá-los, que eles eram a tripulação mais forte do mundo, que era uma força destrutiva imparável. E o mais importante, está estabelecido várias vezes que assim que os piratas do Rocks se separaram, eles basicamente dividiram os mares entre si, ou seja, todo o poder do mundo pirata uma vez esteve concentrado em uma única tripulação, liderada por Rocks. Seria como se hoje um único pirata conseguisse fazer todos os Yonkous se juntarem e servirem sob ele. O capitão dessa tripulação obviamente seria o rei dos piratas em todos os sentidos do termo. E algo ainda mais impressionante, Rocks inicialmente nem era o capitão dos piratas do Rocks enquanto todos começaram a trabalhar juntos. Veja bem, já ter uma tripulação e depois convidar outros lutadores fortes para se juntar não significa muita coisa por si só. Por isso, não prova que o capitão original era realmente o mais forte. Como vimos, novos membros podem entrar para uma tripulação apenas por conveniência, e não necessariamente por acreditarem que o capitão é superior a eles. Porém, os piratas do Rocks não começaram com Rocks no comando. Eles começaram como um grupo informal que viajava junto. Isso significa que dentro de um grupo sem hierarquia, com todos essencialmente começando como iguais, Rocks em algum momento se impôs como líder, e todos os outros o aceitaram como o número 1.
tornando oficialmente aquele grupo os Piratas do Rocks. Basicamente, em meio a um encontro de reis, Rocks se firmou como o rei dos piratas. E isso é exatamente o que significa ser o rei dos piratas, ser o rei dos reis. Todos os piratas mais fortes da era se reuniram, e eventualmente ficou claro quem era o número 1. E o mais importante, diferente de Roger e Barba Branca, Rocks não teve um igual em força por muito tempo. Roger eventualmente se levantou para destroná-lo em Good Valley, mas isso foi 18 anos após o início do reinado de Rocks, dando a ele quase 2 décadas no topo. E Barba Branca supostamente só atingiu seu auge alguns anos depois do incidente de Good Valley. Eu argumentaria que isso torna Rocks um rei dos piratas indiscutível de sua era, mais do que Roger ou Barba Branca, que dividiram o topo entre si. Além disso, embora saibamos que Rocks foi derrotado em Good Valley, ainda não sabemos ao certo se Roger realmente superou Rocks em força. Afinal, além de Roger, foi um esforço conjunto com Garp, Garlin, Rayleigh, Gaban e todos os Cavaleiros Sagrados. Claro que Rocks também tinha um elenco poderoso do seu lado, mas no momento não sabemos se houve um duelo direto entre Roger e Rocks. E embora seja amplamente aceito que Roger e Barba Branca são os piratas mais fortes da história, por sempre terem sido colocados um nível acima de todos os outros, todas essas afirmações ignoram a existência de Rocks, porque todo o ponto é que Rocks foi apagado da história. Quase ninguém vivo hoje conhece os feitos de Rocks que ocorreram há mais de 40 anos. Sua existência foi enterrada. Sengoku é um dos poucos que realmente sabem sobre Rocks e sua era. E Sengoku parece acreditar que Rocks foi de fato o maior inimigo de Roger, ainda mais do que Barba Branca. Claro, a palavra maior pode ser interpretada de várias formas, não necessariamente apenas força, mas no mínimo é claro que Rocks está no top 3 dos piratas mais fortes de todos os tempos, junto com Roger e Barba Branca. E no fim das contas, o ponto é que Rocks governou o mundo pirata de uma forma que Roger e Barba Branca nunca conseguiram. A razão simples pela qual Rocks nunca recebeu o título de Rei dos Piratas reflete apenas o fato de que os jornais ainda não haviam sido criados nesse tempo naquela época. Afinal, esse é um epíteto que a mídia criou para elogiar Roger por navegar toda a Grand Line, não por realmente governar o mundo pirata, como Rocks fez. E mais importante, Rocks nunca poderia ser lembrado como o Rei dos Mares após sua morte, porque o governo mundial se esforçou ao máximo para apagá-lo. One Piece é uma história sobre como a história é escrita pelos vencedores. Não importa quão alto alguém tenha chegado, tudo pode ser apagado com uma única derrota, pois é o vencedor que escreve a história. Objetivamente, Rocks foi o maior pirata de todos os tempos, cujo reinado só pôde ser interrompido pela união de todas as outras forças dos mares contra ele. Mas não é a verdade que determina o legado, são as histórias que as pessoas escolhem contar depois. Vimos que o maior reino da história de One Piece, o Reino Antigo, com todas as suas armas antigas e o guerreiro mais poderoso de todos os tempos em seu comando, mesmo esse foi apagado da história. Sua grandeza pode muito bem nunca ter existido, pois perdeu a batalha decisiva para uma aliança que depois reescreveu a história ao seu modo, apagando a glória do Reino Antigo. A história de Rocks é exatamente a mesma. Um pirata que atingiu alturas que ninguém conseguiu igualar, até que uma grande força aliada se uniu para derrubá-lo. E porque Rocks chegou tão perto de destruir a ordem mundial, medidas desesperadas tiveram que ser tomadas para apagar sua influência do mundo. Ele foi completamente apagado dos registros históricos. Mesmo os marinheiros não passaram as histórias de Rocks para as futuras gerações da marinha. E assim, com a única derrota em Good Valley, tudo que Rocks conquistou, seu reinado como Rei dos Piratas, pode muito bem nunca ter existido, pois foi aparentemente unanimamente decidido que ele nunca mais seria mencionado. Por outro lado, Roger nunca foi derrotado. A diferença é que Roger pôde escolher como queria morrer. Ninguém jamais capturou Roger, ninguém jamais o venceu em combate, quando ele atingiu seu auge. Ninguém conseguiu parar os piratas do Roger, até que ele próprio decidiu se entregar, porque já havia conquistado tudo o que queria. Roger teve o poder até o fim. Ele escolheu exatamente como iria morrer, planejou tudo e garantiu que sairia de cena de forma a causar o maior impacto possível no mundo. Uma morte que deu início a uma nova grande era dos piratas, deixando para trás um legado que nunca seria esquecido por nenhuma alma na Terra. Nada disso teria sido possível se Roger tivesse simplesmente sido morto em uma batalha em alguma ilha aleatória,
como aconteceu com Rox. Mas como Roger permaneceu invicto após destronar Rox, e como os vencedores escolhem como vão morrer, ele pôde escolher morrer de um jeito que jamais seria esquecido. Mesmo Barba Branca, o rei pirata não oficial, após a morte de Roger, também pôde escolher sua própria morte. Ele foi a Marineford sabendo que aquela seria sua última viagem. Ele estava preparado para sair em grande estilo e fez questão de que o mundo jamais esquecesse suas últimas palavras e seu legado. A única razão pela qual o mundo dos piratas hoje se inspira nas palavras de Roger e Barba Branca e não nas de Rox é porque o destino foi cruel com Rox. O mundo inteiro se uniu para destruí-lo, e como Rox perdeu uma batalha impossível de vencer, foi roubado de toda a glória e todo o legado. Essa também é provavelmente a razão pela qual Kaido é tão obcecado com a ideia de morrer de uma forma que defina seu legado. Kaido viu em primeira mão como seu capitão foi injustamente apagado da história, enquanto piratas como Roger e Barba Branca saíram de cena da maneira certa. Ninguém jamais esquecerá aqueles dois, enquanto ninguém jamais lembrará de Rox. E a única diferença entre eles é como cada um saiu de cena, como vencedor ou como perdedor. Além de tudo isso, não ajuda o fato de que Roger também era uma alma muito mais gentil do que Rox. Roger fez muitos amigos antes de sua grande despedida, e por isso há inúmeras grandes figuras que escolheram ativamente continuar seu legado, garantindo que sua vontade alcançasse a próxima geração. Enquanto isso, Rox parece ter sido odiado por todos, a tal ponto que seus próprios subordinados, apesar de se tornarem os piratas mais influentes do mundo após sua morte, ainda assim escolheram ser traidores, enterrando seu legado e fingindo que ele nunca existiu. Mas deixando isso de lado, no fim das contas, sendo bom ou mal, o simples fato é que Rox é o padrão do maior pirata que já existiu, não Roger. A única razão pela qual percebemos Roger como maior é porque essa é a propaganda que foi passada com sucesso pelo governo mundial e por outros piratas. E finalmente isso por si só reflete a diferença marcante entre aqueles que seguem o caminho de Rox e os que seguem o caminho de Roger. Veja bem, quase todos os piratas do mar hoje seguem os passos de Roger. Toda a grande era dos piratas foi inspirada por ele. Vimos praticamente todos os grandes nomes daquela época no funeral de Roger, absorvendo suas palavras, porque Roger saiu como um vencedor. Nosso protagonista Luffy também persegue Roger, é claro, mas sabemos de apenas dois personagens que seguem Rox, Barba Negra e Loki, e de forma bastante simbólica, ambos são almas perdidas, rejeitados não só pela sociedade, mas até mesmo pelo mundo pirata. Isso representa o fato de que enquanto Roger deixou um grande legado inspirador conhecido por todos, o legado de Rox se tornou um eco distante, quase apagado com o tempo, ainda resistindo apenas nas margens do mundo, lembrado por poucos. Até mesmo ao compararmos os filhos de Roger e Rox, Ace e Barba Negra, essa ideia se repete. Ace surgiu como uma estrela em ascensão no mundo dos piratas, chamando a atenção de todos os grandes piratas e da marinha com sua ascensão meteórica. Ele era aquele que Roger sempre quis que herdasse sua vontade, que se tornasse o próximo Joy Boy. Já falei em vídeos anteriores sobre como é muito provável que Shanks estivesse no East Blue, especificamente procurando por Ace para dar a ele a Gomu Gomu no Mi. Ace foi desde o início o menino de ouro do mundo pirata. O governo mundial tentou se aliar a ele, Barba Branca o adotou imediatamente, reconhecendo que aquele era o jovem que ele deveria criar como o sucessor de Roger, o próximo rei dos piratas. Todos os grandes piratas do novo mundo viam Ace como a luz do futuro após Roger. E quanto ao Barba Negra era o pirata que nunca deveria ter sido nada, apenas um figurante na tripulação do Barba Branca. Nunca subiu de posto, nunca causou impacto, deixou as décadas passarem sem se tornar alguém notável. Mesmo depois de fazer seu movimento e iniciar sua jornada, sua ascensão não foi nada comparada à de Ace. Barba Negra continuou sendo um ninguém, tendo que desafiar as expectativas repetidamente. Ninguém sequer sabia o nome do homem que matou um dos comandantes da 4ª divisão dos piratas do Barba Branca. Era uma piada até cogitar esse desconhecido como um Chichibukai. Esse era o pirata com recompensa de 0 beries. Se Ace foi a estrela do mundo pirata, a representação do grande legado de seu pai Roger, então Barba Negra era um nada, a representação do legado perdido de seu pai, Rox. Mas no fim das contas, o legado de Rox não desapareceria tão facilmente.
Não importa o quanto o governo mundial tentasse apagar Rocks, não importava o quanto os fuzileiros navais tentassem silenciar suas histórias, nem o quanto sua própria tripulação tentasse fingir que ele nunca existiu. O legado de Rocks se recusava a morrer. Barba Negra é quem está mantendo isso vivo, sozinho. E em um ato que pode ser visto como justiça poética, a derrota de Ace por Barba Negra foi a vingança de Rocks além do túmulo. O filho do verdadeiro rei dos piratas que o mundo tentou apagar, triunfando sobre o filho do falso rei dos piratas que o mundo havia exaltado. E claro, Barba Negra não vai parar por aí. Ele ainda está crescendo e logo forçará o mundo a encarar tudo o que tentaram esconder. O contexto em torno do final da história. O confronto final entre Luffy e Barba Negra acaba de se tornar ainda mais interessante. Uma batalha entre aquele que segue os passos do suposto rei dos piratas e aquele que segue os passos do verdadeiro rei dos piratas. Então me diga aí nos comentários abaixo, quem você considera o verdadeiro primeiro rei dos piratas? Rocks ou Roger? Comenta aí a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e, claro, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por terem visto até aqui. Valeu!